É isso aí, galera. Está começando mais um podcast Nossa Luta. O podcast de toda semana. Um podcast feito aqui na Universidade Zumbi dos Palmares, nos estúdios da Zumbi dos Palmares. Onde a gente recebe pessoas com notoriedade e sem notoriedade para poder discorrer sobre assuntos importantes sobre o nosso povo, sobre conceitos, sobre ideias. Então, a gente recebe todo tipo de convidados aqui para a gente poder discorrer sobre assuntos que vocês gostam de assistir toda semana. E hoje eu vou receber uma pessoa assim que eu estou muito feliz em recebê-la. Hoje eu recebo a Jamile aqui no nosso podcast. Oi, que legal. Tudo bom? Maravilha. Posso cumprimentar de novo? Maravilha recebê-la aqui. Prazer, todo meu. Obrigado pelo convite, pela recepção calorosa, né? Sua, da Jussara, todo o time. Primeira vez que eu venho aqui na Zumbi. E estou encantada. Você não conhecia? Não, eu não tinha vindo aqui assim, pessoalmente. Certo. Já tinha ouvido falar, já tinha visto matérias e coisas sobre. Você vai virar embaixadora, você sabe disso, né? Meu Deus do céu. Você vai virar embaixadora, você sabe disso, né? Meu Deus. É uma Hoje vai ser uma honra. É honra pra gente ter uma representante igual honra, a você dentro do gospel, né? Dentro desse universo, para poder representar. Nós temos vários alunos que estão dentro do evangélico, é assim que fala? São cristãos, são evangélicos. São evangélicos que gostam. Que legal. E curtem. Então a gente vai fazer alguns projetos onde você vai ser embaixador e vai comparecer. Nossa, meu Deus. Você tem essa responsabilidade. Vou começar a vir aqui mais vezes, coisa boa. Por favor, eu quero te ver aqui mais vezes. Poxa, vai ser um prazer, de verdade. O prazer é todo meu. Obrigada. Deixa eu te perguntar, da onde vem a Jamile? Meu Deus. Como a Jamile, como constitui família da Jamile e da onde ela vem? Qual é a história da Jamile? Bom, a minha história começa bem antes de mim, na verdade. Meus pais estão aqui, inclusive, estão aqui comigo. Minha mãe é que está sempre comigo, meu pai, quando pode, ele vem junto. Mas meu pai, minha mãe e um irmão mais novo, um pouquinho mais novo que eu. Minha mãe é de Salvador, Bahia. Tem 8 irmãos, família grande, então teve uma vida muito difícil, de muita luta. Vou começar por esse lado, que vai chegar até Fica à vontade. Mim. E minha mãe veio desse contexto, né, de muita dificuldade mesmo, de passar fome, de ter sido trabalhar em casa de família, foi faxineira, foi doméstica, foi cozinheira, foi tudo o que podia se ser para sustentar, para ajudar a mãe em casa e os irmãos. Não foi diferente do que o nosso povo vive. Não é? A história de muita gente. De muita gente. A história de muita gente. E ela veio desse contexto de muita dificuldade. Minha avó, mãe solo, né? Certo. Ficou criando esses 9 filhos. Sozinha. Na Bahia. Que é imagina, mais de 50 anos atrás, imagina como era diferente. Já é difícil hoje, imagina, nessa época, né? Então, minha mãe, assim que pôde, quando fez 18 anos, viu que Bahia, Salvador, estava pequeno para ela queria mais, ela queria melhorar a vida dela, condições de vida. Então, ela partiu rumo ao Rio de Janeiro. E é uma história bem interessante, assim, porque ela não sabia como ela ia chegar no Rio de Janeiro. Ela apareceu essa oportunidade, ela escutou um anúncio na rádio que precisava de uma cozinheira no Rio de Janeiro. Olha que legal. E aí ela chamou a atenção dela, então ela falou, bom, se eu sei ler, eu sei cozinhar. E foi. Foi embora. Pegou a RG dela, sabia o básico uma sacolinha, da cozinha, né? Isso. Pegou a sacolinha e foi. Falou, Deus, tá contigo, tô indo. Ela era solteira? Solteira, novinha, 18 anos. E foi. Que coragem. E foi pro Rio, desbravar o Rio de Janeiro, sozinha. Chegou lá, encontrou a patroa dela, né, que a recebeu. E ela ficou lá durante um tempo. E ficou durante um tempo nessa casa. Depois saiu de lá, foi para uma outra. E foi pingando, assim, até que com 21 ela conheceu meu pai. No Rio. Negrão carioca, né? Esperto, carioca esperto. Malandro. E aos 21 ela conhece meu pai e se casam. Certo. E alguns anos depois, eles tiveram vontade de ter filhos e a minha mãe começou a ter dificuldade, não podia engravidar. E ela ia no médico e o médico falava, olha, não tem
aparentemente não tem nenhum problema com você. Então, se você não tem, seu marido tem, a gente não consegue identificar, mas você não pode gerar filhos. E passou alguns anos assim, minha mãe pedindo a Deus. Lembrando, eu vim já num contexto de família cristã. Então, meus pais nessa época já eram cristãos. E ela, um dia, assim, depois de anos, assim, ela me conta essa história, porque eu tô contando, parece que isso foi comigo, né? Mas não foi. E aí, ela disse que um dia ela foi num culto da igreja e estavam passando por cima do altar, assim, para oração, alguma coisa desse tipo, e ela disse que naquele dia ela estava determinada. Sabe quando deu? Não quero mais tentar, que ela tinha tido gravidez psicológica muitas vezes, então as pessoas já não acreditavam mais que ela poderia ter um filho, porque tantas vezes a barriga crescia, tudo mais, e não era nada. E ela subiu no altar e orou a Deus, falou, olha, Deus, se eu não fiquei grávida até agora, também não quero mais. É isso, pronto. Esquece. Deu pra mim, vai ver que não é pra ser mãe, né? Não era pra ter filhos. E pronto, desencanou. Seguiu a vida. Um mês depois, surpresa, descobriu que estava grávida de quem? De mim. Mas é assim, todo mundo só foi acreditar quando eu nasci, né? Por causa dessa história toda, né? Que tinha. E aí eu nasci, todo mundo viu que era realmente um bebê. Então você sabe que você é uma bênção, né, na vida dos seus pais. Você sabe disso, né? Eu sei, são um milagre, assim, de verdade. É um milagre. De verdade. E, enfim, eu quando posso, eu conto essa história, assim, porque tem muita gente que passa por isso, né? E sofre calado, não tem com quem compartilhar, fica com medo, com vergonha, ou enfim. Eu acho que você compartilhar esse tipo de assunto é o que faz, o que dá vida para o nosso podcast. É dar voz para as pessoas, para que elas contem a sua história, para quem está lá do outro lado, se inspirar ou entender, ou se estiver passando pela mesma dificuldade, falar, peraí, eu acho que eu posso também. Possível. É possível também. Possível. Então a ideia do podcast é essa mesmo. É deixar histórias para que outras pessoas assistam, vejam e falar, peraí, eu posso me inspirar, eu posso ir por esse caminho. Muito bom. É muito bom esse seu depoimento. Excelente. Aí você nasceu no Rio de Janeiro. Nasci no Rio de Janeiro, em Copacabana. Nasceu ruim também. Ruim. Nasci em Copacabana, aí eu concluo, na Ladeira dos Tabajaras, que é uma comunidade. Se alguém aí estiver assistindo a gente de casa e for do Rio de Janeiro, provavelmente você conhece onde fica. E é uma comunidade, é bem no miolinho ali de Copacabana. Eu sei onde é. E a gente morava numa das últimas casas da comunidade, é uma favela, né? E a gente subia 400 degraus para chegar até em casa. Eu sei disso porque minha mãe... né? Minha mãe é uma mulher visionária. Se vocês conhecerem ela pessoalmente, vocês vão entender o que eu tô falando. A gente vivia nesse contexto que eu te falei. E, assim, minha mãe fazia uns bicos, né? Ia fazendo o que dava para sustentar a gente. Mas ela sempre soube que um dia alguma coisa ia acontecer e a vida da gente ia mudar, sabe? Essa coisa de alimentar o sonho, de alimentar a esperança, de alimentar a fé e tirar forças de um lugar assim que só pode ser divino, porque vivendo aquela realidade de comunidade é muito, muito difícil. E eu sei disso porque minha mãe falava para mim, conta os degraus, porque um dia você vai contar isso para as pessoas. Eu tenho certeza disso. Então eu contava. Toda vez que a gente subia e descia, eu contava. Ia lá, 1, 2, 3, 400. Chegamos em casa. Era assim. Meu Deus, 400. A gente subia até uma altura de uns 10 minutos, assim, mais ou menos, de Kombi. Descia nesse lugar e os 400 degraus. E, assim, é louco de imaginar, porque não era todas as vezes que precisasse ir à rua, ir à escola, ir a qualquer lugar, trabalhar... Descia os 400 degraus, subia os 400 degraus. De madrugada, de noite, enfim. A hora que fosse. E a gente passou vários anos assim, né? Essa era a nossa realidade ali. E muitas vezes tinha guerra, né? De facção e tal. E minha mãe colocava a gente debaixo da cama pra gente não correr risco, né? De ser atingido por uma bala perdida, alguma coisa assim. Veio outros irmãos? Veio mais um só. Mais um irmão. Que minha mãe diz que ela não dava pra ser mãe de muitos filhos. E Deus fez certinho, deu só 2. Na medida certa. Porque ela não ia dar certo sendo mãe de muitos. Então, ela teve eu e tem um irmão que chama Isaac. Eu acho que dentro desse contexto aí, bacana, bonito nome. Dentro desse contexto aí, eu imagino que
putz, tem várias pessoas que preferem ter um monte de filhos. Mas a condição de criá-los é difícil, a gente sabe disso. Era isso que ela pensava. Então, pensando em dar um conforto ou uma estabilidade, tanto para você quanto para o seu irmão, ela pensou de uma maneira correta. Falou, não, vou ter 2 que um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Pra ela, pelo menos, É né? muito feijão. Pra ela. É muito feijão. E aí ela já tinha tido a experiência com a família dela, né? Sim. Cuidou dos irmãos mais Sim. novos. Então ela sabe a então ela dificuldade sabia que é. como era difícil. Legal. E ela não queria, assim, viver isso, essa experiência, ter essa experiência de novo, né? Então, a gente vivia assim. Dias a gente ia para a escola e quando voltava não sabia se podia voltar para casa, né? Muitas vezes acontecia virada de ano, né? E aí a gente descia, ia pro culto, quando voltava não sabia, não podia voltar, então a gente ficava na rua lá esperando até a hora que liberassem para poder subir. Então era uma realidade bem dura, bem difícil, né? bem difícil. Assim, e quando a música entrou na sua vida, você lembra quando isso aconteceu? Ó, Deve ser bem pequenininha mesmo, muito né? pequenininha. Eu tenho lembrança assim de 2 anos, mais ou menos assim, em casa ainda, cantando, porque minha mãe, assim, eu não venho de uma família musical, meus pais, minha família não é instrumentista, Você não é é a primeira artista, eu acho que eu puxei a fila. musicista. Aham. Meu pai é o cara que canta muito bem, tem uma voz muito bonita, mas ele não seguiu aí pela veia Certo. de cantar, né, artística. E minha mãe sempre deixava o rádio ligado em casa. Então era o dia inteiro, assim, bem pequenininha, tipo 2 anos de idade. Então eu ia absorvendo, aprendendo todas as músicas. Quando ela via, eu tava cantando. Ela, mas quem te ensinou? Eu, ouvi no rádio. Aprendi, ouvi no rádio. E eu me lembro, eu tenho essa memória de estar sentada na sala de casa, assim, no chão, com uns brinquedinhos e ouvindo música, cantando, reproduzindo, assim. E minha mãe prestando atenção naquilo, né? Porque ela diz que eu não cantava como uma criança, um bebê de 2 anos de idade. Certo. E até eu falei dos brinquedos, me veio uma outra memória. Pode falar. Porque eu tinha brinquedos, eu e meu irmão, a gente tinha muitos brinquedos, mas não porque meus pais podiam comprar ou dar pra gente. Eu tive alguns anjos na minha vida durante esse período de infância. E um desses anjos, a gente chamava ela de vovó Zumira, que ela frequentava a mesma igreja que a gente. Sim. E aí eu vou voltar um pouquinho, que depois eu pego Sem problema. a história de novo. Antes da minha mãe ficar grávida, ela já sabia que essa vovó Zumira, sabia que eu viria para a vida da minha mãe. Certo. Ela falava para minha mãe, você vai ter uma menina, você vai ter uma filha. E ela começou a preparar um enxoval para minha mãe. Que loucura, né? Começou a preparar. E passaram-se o tempo e realmente minha mãe ficou grávida de mim. E quando eu nasci eu já tinha todo um enxoval, várias coisas prontas ali. Porque é um anjo, ela, tive alguns anjos. E aí ela tinha uma filha que morava nos Estados Unidos, então sempre mandavam brinquedos e coisas para ela. E ela dava para mim, pro meu irmão. Então a gente passou a infância morando em favela, em comunidade, mas a gente tinha algumas coisas porque ela dava pra gente, sabe? Então a gente teve alguns anjos assim, eu tive alguns anjos assim na minha vida que me ajudavam e me deram algumas coisas assim que hoje eu olho pra trás e só posso ver Deus nisso, assim, sabe? Não tem como ser outra coisa, outro alguém. E calma, deixa eu pegar o assunto de onde eu estava. Eu falei que a gente, quando a música entrou na minha vida, né? Então, ainda aí nessa minha primeira infância, foi assim que eu tive meus primeiros contatos com a música. O rádio ligado em casa. Rádio ligado em casa, as músicas. tocando o dia todo. E eu cantei a primeira vez com 3 anos de idade, não demorou muito, não. A gente sempre chegava cedo, foi na igreja, eu chegava cedo, minha mãe chegava cedo na igreja, e aí ela me colocava para sentar assim no braço da cadeira e falava, canta. Aí eu cantava. E um dia desses, o pastor me ouviu cantar e voltou. Falou, você quer cantar domingo de manhã no culto? Eu quero, claro. Claro que quero. E cantei. Era uma igreja, assim, para 500 pessoas, mais ou menos. Poxa. E estava eu lá, 3 aninhos, microfone desse tamanho, maior que eu. E cantei a primeira vez. E você lembra qual foi a música vou que você pedir cantou? ajuda aos universitários aqui. O que eu cantei a primeira vez, você lembra? Acho que foi
Rei dos reis, consagro tudo o que sou, né? De gratos louvores transbordam o meu coração. Era o que eu escutava, acho que foi essa mesma, acho que foi a primeira música que eu cantei. E daí, desse dia em diante, eu não parei mais, assim, porque as pessoas me viram cantar e acharam bonito, se emocionaram e falaram, semana que vem vai cantar na minha igreja. Aí minha mãe me levava, vai ter um casamento tal dia, você pode cantar? Pequenininha. Engraçadinha. E não sei, eu acho que eles achavam que eu não cantava como criança, né? Enfim. E você sempre teve essa potência de voz assim? Você lembra, mãe? Você sempre foi assim, com essa potência toda de vocal? Nunca, sempre com essa fui potência. Mesmo assim, né, mãe? Mãe, né? Mãe sempre acha que a gente é um anjo. Obrigada, mãe. E aí eu cantei muito, sim, cantei muitos casamentos, muitos aniversários, muitos concursos que tinham na época de rádio, enfim, onde fosse. Era para cantar. Tem a menininha, a Jamile canta. Aí me chamava, eu ia lá e cantava. E não recebia nada por isso, não. Ia realmente, porque... Pra cantar. Pra cantar. E aí acontecia muitas vezes das pessoas me esquecerem num canto. Tipo, como que convida... Não. Me convidavam para cantar e não me chamavam para cantar. Me esqueciam lá no cantinho. É umas situações assim que eu acho que serve para forjar a gente, né? Acho que é verdade, para ganhar. Para moldar a gente, ganhar sabe? experiência, sabe? Tudo isso fez com que você fosse a Jamile de hoje, o que você é e o que você representa. Talvez você não tenha ideia, mas você representa muito. Eu tenho certeza que eu não tenho ideia. Sabe? E você não tem ideia, essa é a magia da coisa. Eu tenho certeza. Porque se você tem a ideia da sua grandeza e do que você representa, talvez você não seria essa pessoa que você é. Então tem pessoas, artistas, que não têm a necessidade de saber o tamanho que eles têm. É necessário que eles não saibam, para que eles não percam o que eles têm como essência. E a sua essência é um negócio muito maravilhoso. Eu sou muito seu fã. Não acredito. Você está diante de um cara que curte muito a sua história, sabe? Obrigada. Que te viu pequenininhas. Eu te vi pequenininha através do Raul Gil. Como aconteceu o Raul Gil na sua vida? Vou chegar lá. E aí, que antes do Raul Gil teve uma historiazinha, outra da minha vida, é um grande... Corre por ela. E, bom, aí durante esses anos, as pessoas ali do meu bairro, da minha região, me conheciam porque eu estava sempre cantando em algum lugar. E tinha o programa do Raul Gil que eu assistia toda semana, né? Tinha música, muita música, então eu estava assistindo. Pedia para minha mãe me levar. E minha mãe ficava naquela, né? Como que eu vou te levar? Tem dinheiro, não conheço ninguém, tipo, começa por onde, né? Aí você fazia biquinho. Mãe, por favor, me leva, mãe. Como? Não sei, mas me leva. Mas era toda semana, assim, o programa passava e eu, mãe, olha, um monte de criança ela cantando, olha, eu podia estar lá, me leva lá. Ela, tá bom, vou ver. Um dia ela realmente viu. Ligou e aí alguém da produção atendeu e falou que não aceitavam crianças da minha idade, eu devia ter uns 8, assim, né, uns 8 anos mais ou menos. E minha mãe, mas tem um monte de criança lá, como que não aceita, né? Então, ela um dia acordou e falou, vou te levar lá. E pediu dinheiro emprestado, mala emprestada. E a gente saiu uma madrugada, assim, ninguém sabia que a gente estava vindo, que é aqui em São Paulo, né? Sim. O programa continua sendo gravado em São Paulo. Eu tinha feito 9 anos já. Estava muito mais velha. E aí a gente saiu numa madrugada dessas, eu, minha mãe e meu pai, e rumo a São Paulo. Só com fé e coragem. Todo mundo acreditando, né? Muito, assim, com dinheiro contado. Só dava pra ir e voltar, não podia dar errado. Tinha que dar certo. E a gente foi. A gente chegou na rodoviária de São Paulo, aquela imensa, né? Inverno, frio, carioca em São Paulo, sofrendo. Eu lembro. Gente, olha, pra gente assim tava o frio. Vocês desceram no Tietê? A gente desceu no Tietê. Foi no Tietê. Na Barra Funda. No Tietê. Gigante, grande, né? Pra gente, um mundo, né? Deus. Nunca tinha saído dali. Prédio. Muito assim. E aí a gente desceu e começamos a perguntar. O programa era gravado a produção era em Moema, né? E a gente começou a perguntar como é que faz, como chega, onde fica, e fomos. E chegamos na porta da produção, umas 5 da manhã, assim, e ficamos lá esperando
A hora passando e a gente lá. Alguém vai ter que aparecer em algum momento. Porque a gente não... Eu não marquei com ninguém, a gente não marcou com ninguém, não fez inscrição, a gente foi. Foi na raça. E chegamos... Que bacana essa história. Vai virar filme essa história um dia, hein? Dá pra virar um belo documentário. Um documentário. E aí, a gente chegou lá, na porta, e depois, assim, de umas 4, 5 horas esperando, apareceu a Catarina. A gente tem contato com ela até hoje. Ela trabalhava, uma das produtoras lá do programa, e ficou assim, o que vocês estão fazendo aqui, né? Quem convidou vocês? Ninguém me avisou. Quem convidou vocês? E aí a gente chegou, contou essa história toda pra ela, e ela, vocês são loucos, o que vocês estão fazendo aqui com uma menina de 9 anos, né? Volta outro dia. E como que volta outro dia? Não tinha como voltar, ou era agora é agora. Ou nunca. E aí ela olhou assim, pensou um pouquinho, vem, entra. Deus. Eu vou ver o que eu vou conseguir fazer. A gente foi vendo, assim, mais uma vez Deus agindo, assim, de uma mexendo forma nas coisas, especial. assim. E a gente entrou, esperou um pouquinho, e aí ela, olha, conversei com o maestro, com o pessoal aqui, e a gente vai fazer a sua audição hoje. Aí a gente, amém, né? Vamos lá, porque não tinha como mesmo. E aí eu fui preparada para cantar uma dessas músicas que faziam parte do meu repertório. E chegando lá, ela falou para mim, olha, então, não vai poder cantar música gospel, não vai poder cantar música cristã aqui, porque a gente entende que a música é um pouco... Não tinha essa atenção que o seu Raul tem hoje. Outro tempo, outra história, outro tudo. E aí a gente entende que é um pouco apelativo no sentido de emociona muito as pessoas, tal, que a gente quer que fique imparcial, né? Que os jurados tenham como avaliar imparcialmente. Enfim. E aí minha mãe olhou pra mim e falou baixinho assim, né? E agora vai cantar o quê? Aí, canta alguma música fácil, escolhe alguma coisa fácil, rápido, assim, baixinho. Aquela comunicação mãe e filha que a gente sabe, né? Conhece no olho, assim, aquela coisa. Aí eu pensei um pouquinho e falei, eu vou cantar... Um facinho, vou cantar Whitney Houston. Uma facinha. E aí minha mãe regalou o olho assim e falou, oi? Você tem certeza, filha? Eu nunca canto essa música. Mas eu vou cantar, mãe. Eu tinha assistido... tinha passado o Guarda-Costas na Sessão da Tarde umas 2 vezes. Eu escutei aquela música e eu falei pra minha mãe que um dia eu ia cantar aquela música. Você gravou na sua cabeça? Um dia, aquele era o dia. Gravei. Eu tenho muita facilidade, assim, sempre tive muita facilidade de aprender música, assim. Então, e aí tinha mais um agravante que era não falar inglês. É isso que eu quero saber. Tô curioso aqui, tô esperando você chegar nessa parte. Nada. Mas... Você meteu um embromation. Então, mas o meu embromation era uma coisa, assim, muito curiosa, assim, porque como eu falei pra você que eu tenho facilidade de aprender as coisas, eu absorvi o jeito que ela cantava, que ela falava. E os tons também, sabe? O momento de subir e descer. Eu absorvi aquilo. Então, quem me ouviu achava que eu realmente falava inglês. E aí, só que não. Eu falei, ótimo, né? Que bom. E aí, foi essa. Eles colocaram lá o playback pra mim e eu fui. Você soltou esse vozeirão todo. Eu fui. E alguém ouviu e falou, meu Deus, esse é Eles ouviram, choraram. 9 anos, uma menininha de 9 anos soltando essa voz toda. 9 aninhos. E aí um dos produtores lá do programa que falou pra minha mãe, ele veio falar com minha mãe. E tem mais um porém. Até esse momento eles não sabiam que eu tinha 9 anos. Por conta daquela informação anterior, de que não aceitavam crianças daquela idade, minha mãe preferiu não falar. Eu posso falar quantos anos ela tem depois? Aí ela falou, tudo bem, não tem problema. Então, canta muito. Eles só ficaram sabendo que eu tinha 9 anos depois, assim, muito depois. Eles acharam que eu era mais velha, eu era meio grandinha, né? E aí, esse produtor, chama Danilo, virou pra minha mãe e falou pra ela, olha, cuida dela, cuida muito bem dela, que ela é um anjo que Deus mandou pra terra pra cantar. Então, cuide dela. Minha mãe, pode deixar, ela cuida, né? E tá cuidando, viu, gente? Ela cuida muito bem, sempre cuidou. Excelente mãe. E daí eu fiz o teste, né? Fiz minha audição naquele dia. E aí foi tudo bem. Despedimos, fomos para casa. Voltamos, pegamos o nosso ônibus de volta. E aí ficamos aguardando, né? Eu achava que ia demorar bastante, né? Porque tinha muitas crianças, muita gente cantando. Mas em uma semana foi rápido.
Foi rápido. Como não? Quando? Gente, é Como muito... não? Mas é muita coisa de... Eu acredito tudo a Deus, assim. É muita coisa de Deus. Porque... É só, olha a minha circunstância, cara. Modéstia. Quantas crianças tinham com a sua qualidade cantando? Ah, bom, você ao meu participou, ver, você muitas crianças. As crianças tinha iam tanto lá. assim, mãe? Fala a verdade. Ao meu ver, tinha muita com a criança que qualidade cantava ela muito. Tinha. Ah, pra minha mãe. Seja modesta, tem que falar a verdade. É porque, assim, cada pessoa tem o seu dom, né? Cada pessoa tem o seu dom. Mas o dela era diferente. Pronto. Entendeu? Pronto. Essa é a explicação por chamá-lo uma semana depois. Eles não são bobos. O pessoal de televisão não é bobo. Uma coisa que eles não são bobos. Eles já têm o tino, sabe? Eles têm a sensibilidade de entender. Tem, Essa roupa, eles peraí. Estou diante de uma menina diferente. Sabe? Essa menina vai trazer coisas para nós. E foi, de fato, isso aconteceu. Porque quando ela começou a aparecer no Raul Gil, houve uma explosão em relação a você, sua imagem, a sua voz. As coisas começaram a acontecer a partir dali, não é isso? Foi. Dentro de uma semana, assim. Eles ligaram para minha mãe e perguntaram para ela: a senhora tem medo de andar de avião? Que maravilha! Não minha mãe, tenho. não. Claro que não. A gente morava tão alto. Que a gente morava do lado de uma montanha. De avião. E a gente via avião passando o tempo inteiro. Toda hora, todo dia passava. A gente via o Pão de Açúcar lá, distante. A gente morava muito alto, gente. Mas muito alto, assim. E aí, minha mãe, não, claro que não. Vejo avião passando todo dia aqui, tenho medo de avião. E aí a gente foi. Viajamos de avião, foi a primeira vez. Aí você passou aí a todas as semanas, é toda isso? semana, era toda semana. Então a gente fazia esse trajeto Rio, São Paulo, né? E aí toda semana eu tava lá para gravar, às segundas-feiras. Era segunda-feira igual aqui? Era segundas-feiras. Certo, Eles que pagavam todas as nossas Todas as despesas despesas. e a gente ia. E aí foi aquilo, né? A vida Com isso acontecendo... mudou Com completamente. isso acontecendo, você com 9 anos de idade, o que passava pela sua cabeça com toda essa condição que eles já estavam te oferecendo? Sim. Como é que você assimilava isso com 9 anos de idade? Eu tinha uma base muito, assim, forte, muito resistente, muito... Pés no chão, né? Minha mãe e meu pai, assim, me prepararam, assim, de uma forma que, mesmo sem saber que isso ia acontecer na minha vida, o que eles me ensinaram, como eles conduziram as coisas, me prepararam para viver isso. Eu era muito criança, assim, Sim, mesmo, 9 anos de sabe? Uma idade. cabeça de... 9 anos sabe? de idade, gente. Eu tava, assim, vivendo, eu não percebia muitas coisas. Certo. Né? Muito criança mesmo, assim. E minha mãe me blindava de muitas coisas também, o que me permitia viver, ser essa criança, esse tipo de criança, assim. E minha mãe sempre reforçava para mim, olha, pé no chão, você seja humilde sempre. Vamos estudar. Sim, não, isso sempre foi prioridade na minha casa. Sabe? Porque a gente fazia essa coisa de Rio, São Paulo, né? Segunda-feira eu estava no programa, mas terça, quarta, quinta, sexta eu estava na escola. E eu tinha que estar na escola. Inclusive, minha mãe vivia indo lá no juizado conversar com o juiz, porque o conselho tá lá, né? Porque eles começaram a me ver participar do programa do Raul Gil e começaram a questionar minha frequência na escola. Mas e que falar tava normal, né, mãe? Não, A tava. frequência estava normal, era segunda-feira que ela Eu não ia. faltava na segunda. E voltava, porque a gente ia cedinho na segunda e voltava cedinho na terça para poder ir para a escola, sabe? Era assim, sempre foi prioridade. Principalmente, acho que porque minha mãe não teve a oportunidade de estudar, né? Os irmãos, a mãe veio daquela luta, assim, então pra gente, pra mim, pro meu irmão, sempre foi prioridade. Necessário. Eu sempre digo que o estudo é o plano A. Uhum. O que vem depois é plano B, mas a base é o estudo. Você tem que ter isso. Fizemos faculdade, inclusive, eu e meu irmão. Eu fui a primeira pessoa na minha família a ter um curso superior. Bacana. E, enfim, eu vou continuar, senão eu vou perder minha linha de raciocínio. Eu volto nesse assunto depois para vocês Sem problema. Entenderem. E daí acontecia isso, né? De minha mãe ir lá, conversava com o juiz e falou, não, olha, ela tá indo pra escola. Ali a criança não trabalha, a criança estuda, a criança brinca. E minha mãe, eu sei, ela só tá fazendo o que ama, a gente não tem remuneração para isso, é realmente só uma participação ali. E aí, volta e meia, minha mãe ia lá conversar um pouco com ele. Mas a coisa foi dando certo, né?
E aí eu fiquei por 4 meses nessa ida e vinda. Pro programa do Raul, que vinha para São Paulo, deixa eu voltar. E aí a coisa foi mudando. E era muito louco o que aconteceu assim. Porque na minha comunidade, todo sábado, o programa ia aos sábados, continua, né, até hoje, aos sábados, e parecia Copa do Mundo, assim. Que porque legal. a gente... Todo mundo torcendo, Todo sabe? mundo torcia e Isso paravam é para assistir, Isso sabe? É bacana. E aí, quando ia passando por mais uma semana, você escutava o Cara, grito da galera. Por isso que parecia Copa. É que você não sabe o seu tamanho. Não foi só a sua comunidade, sabe? O Brasil todo. O Brasil todo. Por você ser uma pretinha, eu vou usar essa expressão, que veio da comunidade. Isso, aquilo, todo mundo torcia pra você. Eu mesmo torcia pra caramba. Pô, obrigado. Então, por quê? Porque eu me identificava. Eu me identificava. Então, o que você traz como identidade, isso comoveu um monte de lugares. Não foi só a sua comunidade. Você pode ter certeza disso. O Brasil todo, em alguns lugares, todo mundo... Opa, peraí. Que menininha bacana, ela canta muito bem. Olha o tamanhozinho dela, sabe essa coisa? Sei. Então, assim, muito carinhosamente as pessoas te ouviam. Muito carinhosamente. É muito carinho que as pessoas têm por você. Porque você representou muito aquela época, as crianças daquela época. As crianças, todo mundo te olhar e falar, puta, eu quero ser igual a Jamile. Não é isso, mãe? Verdade. Eu quero ser igual a Jamile. E assim, a representatividade dela dentro da comunidade, pros pretos, foi muito grande. Foi muito grande. Sabe? Dentro de uma época muito bacana também. É muito legal essa história. Muito. E eu fui percebendo. Se você não me permitir. É? Gente, já pensou? Se você me permitir, a gente vai fazer um documentário. Se permitir, a gente podia fazer um documentário. Sabe, eu acho que é muito bacana contar essa história através do documentário. Uau. É seria muito realização, bacana. assim, imensa. É como eu estava falando com a Eloá, que eu entrevistei agora antes, né? A dona Eloá, com 85 anos. A história que ela tem é digna de documentário. O nosso povo preto tem muito pouca coisa registrada. O meu podcast, ele é só um início. O que eu quero fazer na minha vida é documentários. Eu quero documentar sobre a vida do nosso povo, que tem muito pouco documentado. Se você for procurar, se você for procurar, você acha muito poucos registros. Então a gente tem que fazer isso. Eu quero fazer documentários. Eu quero pegar sua história, documentar, sabe? E a gente ter a condição de deixar. Topo. Para mim seria uma realização imensa, assim. Sim, ela e todos nós temos uma história a ser contada. Sim. Então nós precisamos valorizar isso, documentar isso com o nosso povo. Para que daqui a 200 anos a gente tenha essa condição, sabe? Quem for ver daqui a 200 anos fala, peraí, existiu isso? Era assim? Olha quem é. Sabe? Isso é muito importante. Eu tenho muito pouca referência documentada. Eu não consigo ver muita coisa quando eu acesso a internet, porque tem muita coisa ficou para trás. É hora da gente começar a produzir, a mudar eu tô fazendo essa engrenagem, gente, né? Sabe, se você me permitir. Poxa, seria sensacional. Eu topo. Super topo. Vambora. Voltando ao assunto Jamile. A gente já tá falando lá de projeto frente, sonhando lá na frente. Já tá lá na frente. Assim que faz, né? É assim que as coisas acontecem. Sim. E nada é por acaso, né? Ela tá me lembrando aqui, porque quem assistia na época, né, sabia que o Raul oferecia dinheiro pra gente. Você quer ficar ou quer ir embora? Ele quer 100 mil reais e 3 carros, você imagina? Oxi. Gente, na minha casa não tinha laje, sabe? Era tipo pingando água em casa, Nossa sabe? Senhora. As paredes, tudo assim caindo, aquela E assim sabe? treme, né? Deixa eu te falar que isso não acontecia comigo. É porque você era criança e Mas talvez você não tinha essa... Mas eu não tinha essa pressão na minha casa de, sabe? Nem Nossa, pai, nem mãe, não, minha mãe pega. Porque a gente olha aqui, ó, onde está vivendo, né? Pega, né? Acreditou mais no seu sonho. Demais, assim, eu não estaria, eu não sei onde eu estaria sem eles na minha vida, sem eles acreditando em mim, base, né? sem eles acreditando numa criança, num sonho de uma criança e fazendo daquele sonho deles também, né? Para se realizar. Então minha mãe sempre falava para mim, olha, quando antes de entrar, né? Vai lá, dê o seu melhor, faça o melhor que você puder e vai embora. Vai. Não negue Jesus nunca na sua vida. Deus é tudo para você. 100 mil e 3 carros. Deus é tudo para você. Vai lá e faça o seu melhor. Dependendo do momento, cara, assim, eu não ia te julgar se você escolhesse. Dependendo do momento pessoas, eu não julgaria, sabe? Porque eu sei de onde você vem. A gente ia ficar triste por você ter saído e tal. Quem tava assistindo e tal e torcendo por você, ia ficar um pouco triste, mas também ia entender. Falar, peraí, meu. De onde a menina vem, sabe? É muita coisa. Será que eu consigo resistir isso? Eu ia me questionar. Será que eu conseguiria resistir isso? Eu falava isso pra ele. Ele, olha, você quer, sei lá,
quantos mil dinheiros, né? R$1.000 para você desistir, não voltar aqui. Aí eu falava isso para ele, meu sonho não tem preço. Eu lembro disso. É bem pequenininha, com aquela vozinha bem agudinha. É da época do Robson também, não é? Ele era dos adultos e eu era da faixa das crianças. Ou do cara que eu torci pra caramba, porque ele cantava muito. Cantava muito. Cantava não, ele canta muito, Ele canta muito, sabe? Canta eu torci. muito. E a história de vida dele também a história de vida dele também é um negócio diferente. Nossa, é amigo da família, meu amigo até hoje. Que assim, bacana. me chama de tio, porque né, eu quero falar com o Robson, você vai me ajudar a fazer essa ponte. Faço super. Faço sim. Legal. Faço sim, eu quero falar com ele, eu curto muito ele. Eu curto muito. Gostar dele, ele é gente boa. E aí era assim, né? A gente foi nessa luta, assim, nessa persistência aí por 4 meses. E aí, depois desses 4 meses, apareceu eu fui contratada pela Line Records, na época, que era uma gravadora da própria Record. Certo. Né? O programa passava na Record. E aí começou uma outra etapa, né? Uma outra fase da minha vida ali. Eu tinha uns 10, né? Lancei meu primeiro álbum aos 10 anos. E aí foi aí que eu comecei a viajar pelo país. E aí comecei a ter um pouquinho de noção de que não era só a minha família que me assistia, sabe? E foi assim algo. E como foi a experiência surreal. Da sua primeira viagem fora da televisão, que você foi fazer o show? Você se deparou com muita gente, sabe? Muita gente. E qual foi o sentimento disso? O que você sentiu na hora? Ele falou, gente. Meu Deus do céu, era uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo eu me sentia muito. Esse carinho, eu me sentia muito abraçada pelas pessoas. Acolhida, as pessoas pareciam sempre parte da minha família, sabe? Certo. Pareciam uma segunda mãe, um segundo pai, uma avó, um avô, sabe? Então, era ao mesmo tempo surreal, porque eu não tinha noção do que estava acontecendo, e ao mesmo tempo as pessoas me faziam sentir muito em casa, assim, muito bem, você lembra sabe? do primeiro show que você foi fazer fora da igreja? Eu acho que eu fui em Salvador. Olha só como o destino... Eu não tenho certeza. Sabe que o destino trouxe você pro lugar de origem. Eu acho, eu tenho uma vaga, se não foi o primeiro, foi sim, um dos primeiros, assim, eu acho. Você lembra quantas pessoas tinham? Não consigo. Para mim era muita gente. Era muita gente, assim, era muita. Era igreja, era o quê? Não, acho que foi tipo um ginásio, no estádio, não era uma coisa assim? Eu não lembro exatamente onde foi. Tava lotado de gente, assim, então era, olha, inexplicável, assim, só realmente vivendo, assim, enfim, eu fazia muito show em praça aberta, então, e vinha gente, eu não sei de onde, vinha tanta gente. Enfim, aí eu comecei a viajar pelo país todo, assim, percorri capitais, interiores, né, e fui ganhando disco de ouro. Imagina, com 10 anos, primeiro álbum, disco de ouro, disco de platina. Assim, realmente é surreal, assim. Porque aquela época vendia-se. Era época de disco, CD, né? CD, não era fazer show. Eu peguei esse final aí essa leva do CD, né? Sim. Porque as gravadoras ganhavam dinheiro com CD, não era com show. Depois que a coisa inverteu, né? Que a coisa mudou. Não, peraí, agora já vão ganhar dinheiro com show, porque ficou obsoleto vender CD, ninguém mais usa CD. Né? Mas eu lancei 8 ainda. 8 CDs. Então durou um tempo disco? Ainda. Em versão CDzinho, CDzinho, sabe? De ouro? Acho que 5, né? Aí tem de platina, tem DVD, e Grammy? Chegou perto? O Grammy ainda não veio, gente. Mas vai vir, você tem fé, né? Eu tenho. Tem fé, né? Porque você compõe também, né? Ele vem, em nome de Jesus. Você compõe também, Eu componho. Né? Comecei a compor na adolescência, assim. Certo. Tinha um júri no Raul que chama José Messias. Certo. E ele... Eu sou muito amigo do Bira. Bira. Eu sou muito amigo do Bira. O Bira é meu irmão. O Bira, a gente come junto, já almoça junto. Ele mora na Praia Grande também, então às vezes a gente se encontra lá. Ele mora aqui, mas tem uma casa na Praia Grande. Então às vezes a gente se encontra lá. O Bira é muito meu amigo. Muito bacana. Né? Então, assim, eu tô comentando dele, porque você falou do José Messias, e o Bira veio depois, né? Ele veio depois. Muito depois. Ele é assessor agora do pessoal lá, tanto do Raul, quanto do filho do Raul, Raulzinho, né? E a gente se encontra lá, de vez em quando a gente se encontra. E ele, um dia, me chamou, junto com minha mãe, pra gente almoçar.
E começou a conversar sobre a vida. Eu devia ter uns 13 anos, assim, 14, por aí. Já tinha uns 2, 3 discos de ouro, já tava toda... muito cheio de experiência. Que nada, eu era muito... Gente, eu era muito... Muito simples, né? Muito, assim, boazinha. Eu acho que é isso que o seu público enxergava, e por isso que você teve tanta notoriedade dentro do que você fazia. É dentro da sua simplicidade. As pessoas se identificavam com você. Acredito que sim. Não é muito genuíno, sabe? Não, se identificam, né? É muito genuíno, muito de verdade, assim, minhas reações, enfim, tudo que eu estava vivendo, assim, né? Era muito de verdade. Muito de verdade. E aí ele falou para mim, olha, você canta, é ótimo, maravilhoso, mas você precisa compor. E aí eu ficava, mas como que eu vou compor? E aí ele me deu essa dica, esse conselho, né? Ele, olha, Jamile, tudo já existe. As músicas já existem, as melodias, as letras, tudo já existe, já está no ar. Basta você se conectar com o momento, com Deus, que Ele vai enviar para você. E aí eu ouvi aquele conselho e falei, olha, faz sentido. Você já tocava algum instrumento? Estava aprendendo, eu acho, que eu me lembro. Mas eu, assim, peguei mais, assim, depois. Eu compus primeiro e fui me aprofundar mais assim, no instrumento depois. E aí ele me deu um tema e falou para mim, olha... Semana que vem a gente se encontra de novo e você me traz uma música. E aí eu peguei, né? Tinha essa missão para cumprir aí. E daí a gente fez algumas viagens naquela semana. E aí eu fiz uma primeira música de um sonho que eu tive. Essa música se chama Visão de Águia. E era um sonho que a gente tinha voltado de uma viagem dessa longa assim. Então voltei. Dormi, estava bem cansada. Você tinha o quê? Uns 13 anos? Tinha uns 13, 14. Canta um pedacinho dela para nós. Eita, vamos. Você acha que vai passar batida? A primeira. E aí, calma, eu vou cantar um trechinho. Certo. Eu vou contar um pedacinho para vocês entenderem de onde veio a música. E aí era um sonho que, para mim, eu estava indo ver Deus, sabe? Tava uma coisa linda, assim, surreal. Eu não sei explicar para vocês com palavras que lugar era aquele, mas no meu sonho eu estava caminhando para ver Deus. Isso vocês estavam vindo de uma viagem longa. Isso, não, mas eu já estava na minha casa, adormeci e tive esse sonho. E daí abriram-se o céu se abriu para mim e eu estava me aproximando, esse era o meu sonho, eu estava me aproximando para ver Deus. Eu tinha essa sensação de que eu estava vendo Deus. Estava chegando esse momento de ver Deus. E aí, quando foi chegando perto, uma luz imensa no meu sonho, eu estou ouvindo assim, Mili, na minha casa ninguém me chama de Jamile, é Mili, Mimi, né, meu apelido. E quando eu ia ver o rosto de Deus, estou ouvindo, Mili, acorda, para a escola, acorda. Minha mãe... Mas ele não ia permitir isso, né? Você sabe que Deus não ia permitir alguém... Mãe, mais 5 minutos, por favor, 5 minutinhos. Ela vamos ter que ir para a escola. Mas não foi um sonho desperdiçado, porque virou música. Então a música era assim, minha primeira música. Imaginei o céu azul e as nuvens brancas a flutuar. E quem vem vindo neste caminho que é de luz, é o nosso Rei Jesus. O refrão vai. E assim eu irei viver, contigo eu irei vencer, morar na eternidade com o Pai. Mais ou menos assim. Foi sua primeira música? Minha primeira música. Você escreveu sua primeira composição? Primeira, sim. E o que o Messias achou disso? Ele achou incrível, porque eu comecei, sabe? É importante ter esses incentivos, ter esses conselhos, assim. Às vezes pode ser óbvio, né? E a gente não tá vendo, não percebe. Sim, não tem a percepção. Não consegue. E aí tem uns José Messias da vida, né? Que aparece e te dá aquele estalozinho. Foi um começo. Então ele achou ótimo, né? Percebeu que, olha, bom, então já consegui despertar ela num outro lugar, né? Perceber que ela pode fazer outras coisas, pode ir além. E aí foi essa primeira música assim que surgiu. E enfim, né, a gente tiveram outras. Eu tive a oportunidade de ir para a África,
fui para Angola, fui para Moçambique. Meu sonho pra África, eu não fui ainda. E foi... Meu sonho. Vai ser a experiência da sua vida. Meu assim, sonho, vai ser a meu viagem sonho. da sua vida. Meu eu sonho, acho. meu sonho. Eu não quero ir para Paris, eu não quero ir para... Sabe, eu quero ir para a África. Eu quero ir para a África. É apaixonante. Imagino. O povo, o lugar, tudo. Eu imagino. Por todos os motivos, né? Hã? Quando chegou lá, a gente não imaginava que as pessoas... Outro continente, né? Outra. Pra mim, meu Deus, outro, né? Como assim alguém me conhece? Não, isso nem passava na minha cabeça. Isso você tinha quantos anos? A primeira vez que a gente foi, eu tinha uns 15, 16, por aí, né? Mais ou menos. E aí a gente foi e... sensacional, assim. Eu tenho excelentes memórias, excelentes experiências cantando lá e com o povo de lá, e a recepção que eu tive com as pessoas de lá foi incrível, assim, incrível, incrível. Temos amigos dessa época até hoje, né? Que legal. De angolanos, assim. E a gente foi... depois dessa vez, a gente teve mais uma vez. A primeira vez que eu fui com a Rádio Nacional de Angola, né? Que eles me levaram e a gente cantou lá. Que era uma rádio evangélica? Não, normal. uma rádio comum. Que inclusive encontramos Alcione lá. As pessoas lá não têm... E eu acho que pelo fato de... Martinho da Vila não sai de lá. ele é bem considerado na Angola, viu? E eu acho que pelo fato do programa do Raul ser um programa abrangente, na época todo mundo assistia, né? Não era só os evangélicos ou só quem não era evangélico assistia. Sim. Apesar das pessoas saberem que eu era cristã, nunca foi um problema assim para mim, e nem lá pro programa, sabe? E você gravou alguma coisa secular? Você tentou ir por esse caminho? Em algum momento você quis isso na sua vida? Olha, eu sempre... O que acontece? Quando eu saí do programa do Raul, quer dizer, lá no programa eu cantava Whitney Houston, Michael Jackson, Mariah, eu cantava essas coisas. Eu procurava sempre algo que fosse desafiador, porque pra mim eu tô numa competição de música, então eu tenho que procurar coisas assim. É que as pessoas às vezes não têm ideia. Esses nomes que você falaram, a maioria saiu da igreja. Você vai cantar Stevie Wonder, você vai cantar Sky, ele tá falando de Deus, sabe? Então as pessoas não associam isso. Acabam associando só no pop. Mas não acaba associando que ali tem... Sim. E era sempre a gente tinha esse cuidado, porque eu tinha só 9 anos, né? Então minha mãe e o pessoal da produção tinha esse cuidado com que eu ia cantar por conta disso, por eu ser criança, né? E tudo mais. E daí eu cantava, assim, passei um período cantando, mesmo depois do programa, cantando as músicas internacionais que as pessoas queriam que eu cantasse, me viram cantando. Canta, Whitney, canta. Natural. Enfim, canto até hoje também, não tenho problema, não. De cantar essas músicas. Acho que você nasceu para isso. Olha... Então cantar é só sina. Pra mim é música. É só sina. Sabe? Você vai ouvir o Djavan. Como é que você não vai cantar Djavan? Sabe? Poesia, né? É poesia. O cara não tá falando de besteira. Não é qualquer música que você tá ouvindo. Você tá ouvindo um cara que fala de amor. Um cara que sabe colocar, que compõe de uma forma tremenda. Sabe? Então você vai cantar Djavan. E aí... Enfim, pra mim eu procuro sempre... ver qual é a mensagem da música, qual é a letra da música. As músicas são românticas, enfim, a ideia é você trazer... De experiências que... Despertar coisas excelentes nas pessoas. Seja falando de fé, seja falando de esperança, seja falando de amor, enfim. De alguma forma. Eu ouvi lá na Expo do Avoar. Meu, que dupla são aqueles meninos. Meu Deus do céu, que musicalidade, que coisa sensacional. Eu não paro de ouvir. Eu não paro de ouvir mais. Eu acabei absorvendo de uma forma muito forte a música deles. Eles têm uma música muito tremenda, mas muito tremenda. É um negócio muito fantástico, aqueles dois meninos. Tanto ele quanto ela. O cara já ganhou 3 Grammys. Transcende, né? Transcende, ele é muito bom. E ela também. São vozes diferentes que se encaixaram e com letras assim, um negócio fantástico. Eu fiquei admirado. Eu acho que eu sou o rei do feat, tá? Eu acho que vou colocar vocês para fazer um feat em algum momento. Vamos. Eu sou o rei do feat. Eu vou colocar. Eu tenho uma produtora na Casa Verde e tem uma casa de samba também, chamada Quintal Casa Verde. Então ali na nossa produtora a gente ouve bastante coisa. Sonhos. A gente ouve sonhos e ouve a molecada cantando. Mas dentro do que a gente faz e grava lá, tá dentro do funk, do trap, da pisadinha, do que rola hoje. Mas eu acho que os sonhos são os mesmos. Quando você para falar com o pai e a mãe, você vê que, putz, é a
mesma coisa, é o mesmo sonho. Vem no mesmo lugar. Então você começa a olhar a molecada de um outro jeito. Por mais que eles que optaram por um outro ritmo, por uma outra música, você passa e fala, não, ele tem uma base, cara. Ele quer isso porque ele tá vivendo isso. E a gente geralmente quer ajudar os pais. A gente geralmente quer ajudar a família. A gente quer ajudar a família. Então passa muita molecada por lá, por nós. Passa muita molecada por nós lá que querem viver esse sonho. Muitos vão dar certo, Sim. outros não vão. Sim. Isso é fato. Então, o que eu quero implementar, ou a minha fala sobre isso, é você que está ouvindo aqui, ó, Jamile. Ela deu certo porque tinha que dar certo mesmo, mas ela não deixou de estudar. Ela não deixou de fazer a coisa certa. Então, você que tem seu sonho, queira, sabe, seguir pela música, futebol, ou qualquer outra coisa que você queira, você precisa de uma base. E o plano A é o estudo. Essa é a sua base para o resto da sua vida. O plano B vem depois. Então não deixe de estudar. Existe uma universidade chamada Zumbi dos Palmares que vai te dar essa oportunidade. Então não esqueça. Eu já estou te dando 50% em qualquer curso que você queira fazer aqui. Através do podcast. Pode vir. Não perde, gente. Não perde a oportunidade. Não perde a oportunidade. É clichê, mas é real. Conhecimento é a única coisa que não tiram da gente, né? Não tem como tirar. Assim, no meio de tudo isso, pra mim, né? Eu viajava muito, assim, mas muito mesmo, assim. E aí é uma coisa que, como eu disse pra você, que sempre foi prioridade na minha casa, o estudo. Era assim, eu viajava geralmente... Minha mãe não deixava eu viajar como queriam que eu viajasse, Sim. né? Pra cantar. Que se deixasse, eu viajava de domingo a domingo, sabe? Mas ela falava, ela tem que estudar, tem que ir pra escola. Ela continua sendo uma criança, continua em adolescência. E aí ela falava para eles que, olha, ela viaja sexta depois da escola. E segunda-feira ela precisa estar aqui pra escola. Era mais final de semana. Era assim, mais final de semana. E aí eu levava livro para as viagens, certo. Muitos livros. Eu ia para a escola fazer prova nas férias, por exemplo. Todo mundo, né? Só eu e a diretora, assim, fazendo a provinha lá. Foi muitas vezes, assim, muitas vezes. Legal, que legal. E eu chegava, sei lá, às vezes chegava de madrugada de algum show, de alguma coisa que eu fui fazer, sei lá, 3 da manhã. Aí eu levantava, dormia tipo 1 hora, já, quando eu dormia, ia lá pro meu livro, 6 horas estava indo para a escola, 7 tinha prova. Então a minha vida foi muito assim, contornando como dava, sim. Mas sem deixar de fazer. Então, muitas vezes eu ouvi colegas, enfim, ou para onde eu ia, pra que você estuda? Tipo assim, você já tá com a vida ganha, vai estudar pra quê? Se fosse eu não estudava mais, eu não. Como assim, né? Conselho mais como torto, assim? Né? Ainda bem que eu não ouvia, né? Ainda bem. Até porque a gente não sabe até quando vai durar. Sabe? A gente sabe a hora que vai começar. Mas quando vai durar, a gente não sabe. Só Deus sabe. Então, assim, a gente precisa ter uma base, como eu te falo. E essa base, o plano A, ele é uma coisa que não vai sair da sua vida. Não adianta. Nunca. Pode passar. Agora, 10, o plano 15, B, ele pode acabar a qualquer momento. Então, é necessário estudar. E aí, eu fui... Minha adolescência, minha final de infância, adolescência foi toda assim, concluí a escola, fiz faculdade, eu fiz faculdade de produção musical, que legal. Já era na minha área. Que legal. E eu já conhecia muita coisa pelo lado da prática, né? Então, para mim, a faculdade veio só agregar ainda mais o que eu já sabia, né? Enfim... E para o meu irmão, a mesma coisa, ele fez administração, ele foi para uma outra área, né? Sim. Fez faculdade de administração. Administrar o dinheiro. É o que ele fala. Entrando, né? ele fala, o que eu faço? Eu administro as finanças, entendeu? Isso. Eu tô aqui para isso. Precisa, né? Ele trabalha no mercado financeiro, foi para outra área, mas também correu atrás. Ele é fera. Que bacana. É Cada um com seu dom. Ele é o cara, assim, poxa, eu admiro muito meu irmão. Também guerreiro demais, assim, sabe? Vai atrás do que ele quer estudar, vai fazer os cursos que ele acha que é interessante, tira lá os certificados dele do mercado financeiro, sabe? Ele é muito guerreiro mesmo. E, enfim, eu passo para frente, assim, o que eu ouvi dos meus pais, o que eu ouvi de conselho, de estudar, e eu estudo até hoje, assim, sabe? Importante. Dentro do meu universo e fora também, né? Porque acho que a gente tem que... Eu sempre fui curiosa. Isso é outra coisa que minha mãe sempre falou pra mim. Seja curiosa. Que aí você vai abrindo um leque, né? Na sua mente e tal. E daí, enfim, eu tento ler um pouco sobre tudo. E
Cara, hoje eu tenho essa condição de poder falar de educação e estudo, mas nem sempre a minha vida foi isso daí. Eu fiz escolhas também que não foram muito legais. Eu perdi muito tempo dentro da minha vida. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que educação nunca é demais. Eu vou estudar até os 80 anos. Tá ali meu amigo de 8 anos de idade, desde 8 anos de idade, 9 anos de idade. Nós somos amigos. Então ele conhece... Privilégio, hein? São poucos aí que tem amigos assim, sim, pra vida, né? Sim, a gente se conhece assim de várias fases da nossa vida. E estar aqui hoje, a gente estuda junto aqui hoje, sabe? Legal. A gente veio do interior junto, nós nem somos daqui, de São Paulo. Então a vida nos trouxe. Muito bom. Então, assim, nem sempre as minhas escolhas foram as melhores. Isso eu reconheço para qualquer pessoa que vai me conhecer, isso, aquilo, profundamente, vai entender um pouco da onde eu venho. Mas superar todas as minhas dificuldades, sabe? Todas essas sempre passagens, tempo, essas né? escolhas, sempre é tempo. Sempre Então, é tempo. Eu sou muito orgulhoso do que eu sou hoje, do que eu vivo hoje e das minhas escolhas que eu fiz. É muito importante isso. E eu tive dentro da igreja já, como eu falei para você lá na Expo, para vocês, estavam todos sim, lá. foi lá que a gente se conheceu, né? Sim. Tava uma galera. E pra mim, poxa, foi sensacional participar que galera daquele que evento, tava lá. sério. Nossa, que galera que tava lá. Eles fizeram um show Foi muito bom. tremendo. Você pode falar o pessoal que tava lá, que eu não lembro o nome? Posso. Tava o Marquinhos Gomes, que é assim, eu conheço desde criança, por isso que eu falei que eu reencontrei algumas pessoas. Sim. A gente já se cruzou muito aí pelas estradas. Ele vai passar por aqui também. Ai, da hora. Muito bom. Canta muito e enfim, faz parte também, né? assim, muito da história da música, né, cristã, enfim, um instrumentista também, toca sax. Ele vai contar a história dele para você. Então teve Marquinhos Gomes, teve William Nascimento, que é de uma família de cantores, assim, todo mundo canta muito. Da família de Rose, de Matos, uma galera cantora aí. Teve a Aline Santana, outra cantora também, maravilhosa. Muito boa. A gente tem se falado pelo Instagram. Ela tá com uns projetos legais, as divas Ela e tal. tem uns projetos de música, né? De a gente tem musical se falado muito um bom. pouco, isso. Teve a Lenny Scott, que eu também conheço já de muito tempo, que ela já fez backing vocal para mim na minha banda, inclusive. A gente se reencontrou lá. E teve a Paula Carla, que eu conheci lá. Canta muito também. Só uma galera assim. Um show, meu Deus, inesquecível. Vai ficar na minha mente, muito sabe? Bom, o show que vocês fizeram. Vai ficar muito na minha feliz mente para sempre. E de eu vou trazer todos aqui para poder bater o papo. Vamos lá, eu vou fazer algumas perguntas que eu faço pontuais para todos que vêm aqui. Pera, antes de você seguir, eu queria só acrescentar, no meio dessa história toda, que ainda aconteceram mais algumas coisas, né? Sim, mas vai ter a parte 2, fica tranquila, você vai voltar aqui, você vai ser credenciada a nossa embaixadora, você vai participar de um outro podcast, fica tranquila, mas pode falar. No meio disso tudo, eu escrevi um livro. Olha que legal. Tem um livro que se chama Sonhos em Movimento. Que legal, você vai mandar para mim esse livro. Vou mandar. Que é bem legal, eu tô ainda para escrever a continuação dele. E pós-pandemia agora, nesse período descobri que sou artista plástica. Também pinto. Olha que legal. De verdade, assim, foi uma descoberta assim que... Sabe aquelas coisas que... Surpresa, assim? Sim. Minha mãe, como sempre, ela olhava pra mim e falava, eu não sei, eu sinto que você pinta. Eu sinto. Eu sinto que você sabe. Mas você chegou a dar uma estudadinha, olhar alguma coisa? Nada. Pegou uma tela e... Nada. Meu pai pinta. Mas a gente nunca teve essa coisa de ensinar, sabe? Senta aqui que eu você vai pintar. Ele Mas pintava, tem algumas memórias, né? Pintava esporadicamente. Tem algumas memórias. Ele pintava esporadicamente, assim, vez ou outra, né? Mas eu nunca fui pra aula, eu nunca tive noção de desenho, nunca teve nada disso. E minha mãe, eu sinto que você pode pintar, que você sabe pintar. Ela comprou tela, comprou tinta e pincéis, botou lá e ficou lá. Aquilo ficou anos lá, anos. Então, período agora pós-pandemia, né? Estamos aqui, né? Se eles estão ali olhando para mim, por que não? E aí, peguei essa tela e comecei a pintar. E estou pintando muitas coisas, muitas coisas. E quando é que você pensa em fazer uma exposição disso? Olha, sexta-feira, olha só, gente, as coisas assim se conectando muito. Assim, eu não sei quando vai ao ar esse episódio aqui, certo. Mas essa sexta eu vou participar de uma exposição numa galeria que chama Galeria Vitor Hugo, em São Paulo, fica na Teodoro Sampaio. E tá tendo... São Paulo é magnífico por isso, né? Por essas coisas. Umas coisas muito assim. Eu fui num outro podcast e esse apresentador falou, então eu tenho um amigo que é dono de uma galeria.
vou apresentar ele pra você. Pronto, a gente se conheceu, começamos a conversar e eu falei que contei a história pra ele que eu pintava. Ele traz. Você já tem seu curador pra isso? Ainda não. Sou iniciante. Mas eu vou expor uma dessas minhas telas. Uma lá, só? Uma. Lá. E aí, acho que para sentir, né, como é toda essa experiência, acho que é uma forma diferente de expressão de arte para mim, né? Legal. Tem uns projetos no Sesc, onde eu tenho alguns contatos, que seria muito bacana se a gente fizesse uma exposição, alguma coisa nesse sentido. Nossa, meu Deus. E de expor os seus quadros. Eu acho que existe possibilidade. São Paulo respira muito esse tipo de coisa. Diferentemente dos outros estados. São Paulo respira muito cultura. Então eu tenho alguns contatos dentro do Sesc. Poxa, seria sensacional. Bacana. Assim, demais. E eu amo, eu tô descobrindo que um novo amor, sabe? Uma nova forma de. E qual a linha dessa sua pintura? Eu tenho explorado, assim, eu gosto muito de pintar pessoas. Eu sempre tive um fascínio com os olhos das pessoas, eu não sei porquê, né? Eu sempre. Eu não sei se isso é comum, mas eu posso ter visto a pessoa uma única vez, nunca mais, daqui a 10 anos a gente vê de novo, eu reconheço essa pessoa por causa dos olhos. Acho que a parte mais expressiva, do ser humano são os olhos. Eu acredito que sim. E eu gosto muito de pintar pessoas, mas eu tô experimentando, assim, já criei algumas pinturas minhas, de outras pessoas também, dou de presente para as pessoas, eu vou pintando, sabe? Eu não vou nem perguntar qual quadro e quem você pintou, que você vai expor, para não perder, sabe? Vamos deixar na curiosidade. Mas vocês vão poder ver por aí, né? Vamos nessa sexta-feira? Meu Deus! Poxa, vai ser um prazer. E aí, a gente... tô seguindo, tô legal. Indo. Acho que o ideal é expandir mesmo. Sabe? Expandir, porque o artista ele tem que expandir. Acho que vários foram para outros caminhos. Acho que é uma necessidade, né, uma do necessidade artista. Eu tenho um pouco dessa inquietude, assim, dessa curiosidade, sabe? Isso é bacana. Eu tô sempre querendo fazer alguma coisa diferente. Crochê, tricô, desenho. Eu sou um pouco curiosa. Assim. É esse o caminho. A Alexandra tem uma filha que canta na igreja. Ela é bem pequenininha também. Eu acho que tem a idade dela quando começou, né? 12, hoje ela tem... Ela canta, sabe? E a gente está tentando procurar uma oportunidade para ela. Em algum momento vai acontecer, porque ela canta muito bem. Porque ela canta muito bem. E assim, outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei para ela, na hora que tiver que acontecer, vai acontecer. É natural, se tiver que acontecer, vai acontecer. Às vezes a pessoa, ela tá ali para aquela congregação, para aquele ministério. E talvez não aconteça da maneira, da grandiosidade que aconteceu na sua vida. Como eu falei para você, tem muito moleque que sonha em jogar futebol, mas poucos vão ser o Neymar. Sim. Poucos vão ser, sabe? Mesmo na minha história mesmo, desculpa te interromper. Sim. Pra gente, assim, pelo menos pra minha família, o tanto que a gente ia tentando, a gente achava que devia ter acontecido antes. Poderia ter acontecido antes, sabe? Sim. Mas não era. Não era o tempo. Tudo no seu momento. Não era. E a gente precisava de mais um pouquinho aí de experiência, de aprendizado. Sim. E veio. Chegou esse momento. Naturalmente, né? Mesmo tudo sendo contrário. Que bacana. Vamos falar um pouquinho do pessoal, como é que tá a sua vida de relacionamento amorosa? O que está acontecendo com a vida da Jamile? Sou solteira. Sou solteira, não tenho filhos. E é uma coisa também que eu acho que vai acontecer de uma forma natural. No tempo certo, sabe? Eu não gosto de apressar as coisas. Tá a gente vê muita experiência ruim de muitas pessoas. Enfim, pela caminhada, na família, enfim, coisas que acontecem às vezes a pessoa nem não era para casar com aquela pessoa e casou, enfim, acontece várias coisas que poderiam ser evitadas, sabe? Sim, a gente nunca sabe onde a gente vai acertar ou com quem a gente vai acertar, não existe essa regra, ninguém sabe, um dicionário, alguma coisa que nos vai colocar numa condição onde a gente saiba que não aquela é a pessoa certa, não. A gente vai passar por experiência. Mas também a gente tem que ter uma visão do que acontece no mundo. A gente precisa também, sabe, entender as nossas experiências, o que acontece ao lado, para a gente poder entender, peraí, isso aqui eu não quero para mim, ou é isso que eu quero. Enfim, a gente tem coisa que dá para você evitar, então você evita. Mas eu acredito que eu tenho vontade de me casar, eu tenho sonho de me casar, de ter filhos e tudo mais. Porque você é nova ainda. Eu só acho que ainda não aconteceu. Como eu falei na Expo, parece que você ainda tem seus 15 anos de idade, 16. As pessoas falam isso. Eu acho ótimo.
ótimo. Pra mãe eu tenho 10 pra sempre. Mas, enfim, eu acho ótimo, né, gente? Parece que a gente Quando você falou sua idade pra mim, eu não acreditei. Eu falei, é mentira que aquela menina tem isso. Mentira, não parece. Tudo bem, então eu fico com a idade que as pessoas acham que eu tenho. Tá tudo certo. Eu quero fazer 2 perguntas pontuais que a gente faz pra todo mundo aqui, tá? São perguntas que a gente está vivendo hoje dentro das redes sociais e até gera conflitos. Eu faço para todos que vêm. Então eu queria saber do seu entendimento o que você pensa sobre. Eu gostaria que você discorresse sobre isso. Certo. Vamos lá. As experiências de relações interracial. O que você pensa sobre isso? Não tenho nada contra. Meus pais não vêm dessa realidade. Meus pais, os 2 são pretos. Minha família são pretos. Avós também. Meus avós também. Eu não fui. Meus bisavós não. Meus bisavós não. Minha bisavó era preta. Meu bisavô não. Já não. Já era um italiano. Já era, bonitão. Pois é, minha mãe fala, meu avô, que ela tem a memória do meu avô, ele penteava o cabelo assim pra trás, né, mãe? Liso assim pra trás, que era, enfim, veio dessa mistura aí. Minha bisavó. Sua bisavó? A negona. A sua avó? Era palmiteira. Era palmiteira, é isso? Negona. Minha mãe acha que eu também vou ser. Eu falei, não sei. As coisas vão acontecer de uma forma natural. Não sei, eu acredito. Eu não julgo de forma alguma, sabe? Nem devemos fazer isso. Porque sentimento é uma coisa que a gente não... Como é que você vai fazer isso? Como é que faz? Mas também respeito quem gosta de manter a origem, quem quer fazer dessa forma também. Eu respeito super também. Não tem o que ser feito. Eu acho que a gente tem que encontrar a pessoa, né? Tem que encontrar essa essência, essa pessoa que vai vir ao encontro de quem eu sou, né? A Tânia falou um negócio que ela resumiu. Os encontros geram riquezas. Eu falei, nossa, a senhora definiu, não precisa nem falar mais nada. É isso. Acabou! Eu nunca ouvi alguém falar dessa forma. Ela pegou e falou, não, mas Joel, o meu pensamento é que, independente da cor ou isso ou aquilo, quando há um encontro, esse encontro vai gerar riquezas. E a riqueza que ela falou não é riquezas financeiras. É uma outra parada que ela quis dizer. Outro nível. É um outro nível. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi isso. Concordo. Já ouvi de tudo aqui, você entendeu? Bonito, eu pergunto pra todo mundo, muito bonito. Aí ela falou, não, mas eu quero falar mais. Eu falei, fique à vontade. Ela foi falando o que ela pensa. Outra pergunta, o que você pensa em relação a cotas raciais? Cotas raciais. Acho importante, acho necessário, acho que poderia ter cotas raciais em outros âmbitos também. Sim. Talvez que não só em universidade. Existe, na grande verdade, né? Existe. Dentro de empresas, políticas. Sim, está melhorando, vamos dizer assim, né? Existe, mas não caminhando, mas não é tudo, sabe? Aquela vontade toda de nos ver lá pertinho deles. Não existe ainda essa vontade toda, esse amor todo. Apego. Mas existe. É um começo. A gente já foi lá atrás, quando era moleque, não tinha tanto. É verdade. Hoje existe já uma condição... Acho que a gente está caminhando, né? Poderia ser melhor. Como a gente se declara 53% entre negros, pardos, isso, aquilo, acho que tinha que ser do mesmo tamanho, como eu falei com a Eloá, tinha que ser da mesma porcentagem, não 20%, 10%, não, 53% também. Sim, temos potencial, temos talentos, temos inteligência, temos muita coisa aí, muita coisa foi sabe? tirada de nós, foram roubadas de nós. Nós temos muita coisa. Muita coisa. Somos ricos, né? Em várias esferas, assim. Vários então, setores, sabe? Eu acho que somos super. Inteligentes. Somos capazes, entendeu? Capacitados. O Barroso assinou o quadro aí, né? Sim. Para nos ajudar a ter juízes negros. Foi quarta-feira. Nós estávamos no STJ, né? Na quarta-feira a gente foi participar da primeira... Não é seminário? No primeiro seminário da consciência negra lá no STJ. Como a gente está fazendo direito e tal, então a gente tinha que participar. E foi um momento histórico. Aquele momento é histórico, vai ficar em livros. Porque nós fizemos um samba dentro do STJ, onde os negros nunca teve isso. Fizemos uma homenagem lá, um samba muito bacana. Nós não fizemos, não, nós participamos dentro disso. Então, assim, as pessoas que estavam lá, daqui 100 anos elas vão aparecer dentro de um livro, alguma coisa assim nesse sentido. Porque nós fizemos história. Porque é um lugar vai estar nos registros, tenho certeza. Um lugar onde os pretos eram condenados, levado para ser julgado, isso, aquilo. Teve uma história, um momento que
que tudo isso mudou. Eu me senti tão bem com aquilo, eu falei, meu, eu tô vivendo um momento da história, histórico. sabe? Eu tô vivendo um momento da história. Vocês foram parte de um... E cheio de preto, cheio de gente preto, branco, mas tinha muito preto lá dentro, sabe? Muita conversa sobre o nosso povo, muita conversa sobre de coisas pro nosso povo. Então, assim, a gente tá lutando para ter mais juízes preto, porque precisa, é necessário. É importante sermos vistos também nesse lugar, né? Para os jovens, para as crianças se verem ali também, que é possível, sabe? Representatividade. Como é? E aí, isso que você estava falando sobre mim, do quanto isso eu fui tomando um pouco de noção de que isso aconteceu comigo, porque eu também, não sei, eu não me vejo muito nesse lugar, assim, sabe? Sim. Eu represento alguma coisa para alguém, sabe? Mas eu sei que isso aconteceu. E eu acho isso muito aconteceu importante, e acontece muito no seu caso. Muita gente veio falar isso para mim, sabe? O quanto isso foi importante, assim. Então, vamos lá. Oi? Você foi a primeira. Não tinha outra cantora negra? Pequenininha dentro do gospel. Fala isso. Pequenininha, da maneira que você veio dentro do gospel. Lá no Raul Gil não tinha. Ela fala pra mim. Inclusive, eu acredito que eu fui a primeira criança pretinha ganhando um disco de ouro, sabe? Sim, eu acho que foi sim. Uma coisa assim... Enfim... Ludmilla, a gente se encontrou lá na gravação do DVD do Xande, certo, né, em Salvador, e aí a gente se cruzou lá nos bastidores e ela falou isso pra mim, né, que ela me assistia, que ela torcia. Eu falei, gente, que coisa, né? Como que Deus faz as coisas, né? Porque foi muito além do que eu poderia imaginar, assim. E eu sou feliz, assim, sou muito feliz de poder contribuir de alguma forma com o que eu faço e, enfim, com a vida de alguém, sabe? Isso pra mim é um presente, assim. Cara, eu acredito muito nas coisas de Deus, que as coisas acontecem e não é por acaso. Você está aqui, a gente está trocando essa ideia, parece surreal pra mim, porque eu te vi começando e sempre tive esse desejo de estar próximo, de querer bater um papo, de trocar uma ideia, de conhecer. E a oportunidade chegou dentro da Expo, que também é um evento muito bacana. É o quarto apenas. Espero estar lá o ano que vem. E esse ano foi a primeira vez que a Consciência Negra foi, né, de forma nacional, feriado nacional. Então, fiquei muito feriado nacional. E esse evento, ele é o maior de todos no mundo. Você sabe disso, né? É o maior evento no mundo de consciência negra. Foi pra mim estar ali. É muito importante. E para mim, então, que fui chamado de última hora para poder fazer aquela cobertura. Ficamos sem um pouco de estrutura, porque foi tudo de última hora. Mas eu me senti honrado por tanta gente que eu falei com o Criolo, falei com vocês, falei com o Du Avoá, falei com muito de Maria Rita, falei com Paula Lima, falei que tem tudo isso registrado, coisa que eu não teria. Fui chamado de última hora para poder participar e eu me senti muito honrado por isso. Não só por falar com essas pessoas, mas por participar de uma feira, de uma expo muito grandiosa. Sim. Porque quando eu entrei lá dentro, eu falei, meu Deus, o que é isso aqui? Eu tô no salão de Wakanda, sabe, salão de festa de Wakanda. Eu falei, meu Deus do céu, tanta exposição bacana, tanta gente bacana, tanta gente preta bacana, todo mundo bonito, sabe? Que crianças. A gente se reconhece, crianças, você se reconhece. Um negócio muito fantástico. E é só o quarto. Espero que o ano que vem, vocês estão me ouvindo aí, né? Por favor, me convida novamente. Eu adorei fazer isso. Eu adorei fazer isso. Foi muito boa a experiência. Assim. Muito bacana em recebê-la. Obrigada. Muito prazer em te conhecer. Eu quero que a gente consiga se aproximar mais. Vamos, se a gente sim. puder. Claro. Se você puder, eu quero participar dessa exposição. Quero lá ver o seu quadro. Nem fala pra mim quem você pintou, que eu quero ir lá ver. Que bom te receber, viu? Poxa, prazer todo meu. Muito obrigada pelo convite. Ela vai cantar. Ainda tem um gritinho, tem o Punho Cerrado, Nossa Luta, tem tudo isso ainda. Muito feliz. Fiquei muito feliz de ter participado lá do nosso evento lá da Expo da Consciência Negra, foi onde a gente se conheceu. Foi um momento muito importante. Eu já te conhecia. Eu já te conhecia. Eu pude te conhecer. Meu irmão foi, minha família estava lá. Foi muito bom. E estar aqui com vocês nesse momento, aqui na Zumbi, a primeira vez que eu venho, parece que virei mais vezes. Vai, com certeza. E vai ser muito... E não vai demorar não, hein? Então, tudo isso eu acredito que são presentes aí que Deus está nos dando, que está me dando, assim, para o nosso caminho, né? O presente também é nosso, é recíproco esse presente, sabe? Vai unindo as nossas vivências, as nossas experiências e vai somando, né? É para isso, multiplicando. É para isso que a gente está aqui, para servir, né? Para amar o próximo, para servir ao próximo, com aquilo que a gente tem de melhor
para oferecer para o outro. Perfeito. Perfeito. Você ouviu o depoimento da Jamile, uma das maiores expressões que a gente tem negra dentro do gospel, dentro da música, sabe? Muito, muito legal receber a Jamile aqui. Você que curtiu aí, que tá curtindo o nosso podcast, vai lá nas redes sociais, siga a gente, tem muita coisa, tem muita história a ser contada. A gente precisa que você é novinha nas nossas redes sociais, então eu preciso que você vai lá, se inscreva, sabe? Nossa Luta Oficial, Instagram, Nossa Luta Oficial também dentro do YouTube, são redes sociais novíssimas. A gente sempre usa da universidade, mas criamos a nossa também. Que legal. Então, dá aquele apoio, dá aquela moral, sim, gente. Dá like no vídeo. Por favor, pede pra essa galera ir lá pra dar uma moral pra gente. Com certeza. Envia, compartilha com seus amigos, entendeu? Que é pra poder... É isso, pra gente poder ter mais espaço. Isso. Fazer crescer aqui, espaço de voz, sabe, pro nosso povo. Muito bacana. Importante. Eu espero ainda fazer um documentário contigo. Espero fazer muita coisa ainda, da gente fazer muita coisa aqui dentro da universidade também. Sabe, você tocar aqui pra galera gospel que tem aqui. Legal. Alexandra, e os dois ali são dois que estão dentro do cristianismo, que são cristãos e são evangélicos. Eu trouxe os dois porque eu sabia que eles iam gostar. Ah, que bom. Prazer da sua presença aqui, assim. Prazer. E assim, muito bacana mesmo, tô feliz pra caramba. Posso usar essa expressão? Claro que pode. Pra caramba. Pra caramba, e é legal. Então você que tá curtindo nosso podcast, dá uma moral pros nossos apoiadores também, tá? Jussara, ela tem lá um esqueminha muito bacana de deixar você bem bonita, sabe? Ela que me deixa bonitão assim na frente das câmeras. É ela. Jussara, então, mãos de ouro. Mão de ouro. Então tem aí os dados dela, tudo certinho no GCzinho aí no nosso vídeo. Instagram, telefone, você pode contactá-la, que ela vai deixar você bonita, você rapaz, você mulher, no casamento, festa, qualquer situação que você queira estar bem, é só contactar a Jussara. Quer ficar com os dentes bonitos? Fala com a Joyce. Ela tá com promoção Black Friday lá, que eu tô sabendo, hein? Também tem informação dela no GC, você pode entrar em contato com a Joyce, que ela vai dar um talento e deixar seus dentes bem bonitos. Muito obrigado a todos vocês, tô muito feliz por receber Jamile, e é isso. Agora eu quero ouvir o Whitney Houston no finalzinho, sabe? Pra gente poder ir embora feliz. If I should stay, I would only be in your way. And I will always love you. I will always love you, my darling, you. Você é maluco. É isso aí, gente. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Aí eu vou contar 1, 2, 3, nossa luta, certo? Todo mundo com os punhos cerrados. 1, 2, 3, nossa luta! É isso aí.